Bom dia. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos começar o dia falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porque é por ele que nós temos vida. Nós estamos em Mateus 21, lemos ontem até o versículo 17. Então vamos começar hoje no 18. Diz assim: ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza frutos em ti. No mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. Quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram. Os discípulos e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Nós já falamos, Jesus estava como homem carnal como nós. Ele tinha fome, sede, necessidade fisiológica como qualquer um. As mesmas coisas que nós passamos a sentir. Ele estava passando, ele sentiu fome, foi até ver uma figueira, foi até a figueira. E não encontrou fruto nenhum, não tinha nada. Então ele usou este acontecimento para nos ensinar. Porque tudo que Jesus fez ou falou foi para nos dar ensinamento. Então o que ele fez? Ele olhou para a figueira e falou: olha, já que não tem fruto, ninguém nunca mais vai comer frutos de ti. E no mesmo instante ela secou totalmente. Aí as pessoas ficaram assim, abismadas, né? Como nunca ninguém fez algo assim, nunca ninguém falou nada desta maneira. Mas nós vamos ver o que ele vai nos ensinar aqui agora. Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. Tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. O fato de Jesus ter buscado na figueira ali um fruto, né, o figo, para se alimentar e não encontrar, ele usou então para trazer esse ensinamento. Mandou secar. Ninguém nunca mais vai comer fruto, vai secar. E ela secou imediatamente. Aí, diante do questionamento dos discípulos de todos, ele falou: não, se você tiver fé, se você determinar, se você mandar aplicar a tua fé, você faz muito maior do que isso. Ele está falando da figueira, ele estava no monte. Ele falou: não, inclusive este monte é para onde ela tirar no mar. Depende da nossa fé. Mas vamos entender uma coisa aqui, antes que isso fique bem claro. Ele disse da seguinte forma: se tiverdes fé e não duvidares, podereis fazer não apenas o que foi feito a figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte. Não basta eu ter fé, eu tenho que ordenar, eu tenho que falar. Se eu não falar com o monte, se eu não ordenar, se eu não mandar, se eu não determinar, o monte não vai mudar. A fé, se você não aplicar a palavra, se você não colocar, não vale nada. É isso que o Senhor está nos ensinando. Primeiro passo, nós temos que ter fé. E baseado nesta fé, a palavra. Dê a ordem. Jesus deu a ordem, fácil, olha, ninguém mais vai comer. Na hora secou. Falou: não, isso é nada. Essa figueira que está aqui nesse monte, se você tiver fé e você falar ordenado, o monte em si, este morro, ele já gerará o mar. O que nós queremos, nós temos que aplicar a fé.
Se nós queremos, nós temos que falar sem duvidar em nossos corações. Hoje nós não vemos milagres acontecerem. Jesus já nos capacitou para nós operarmos milagres, maravilhas, curar qualquer enfermidade. Jesus já nos capacitou para ressuscitarmos mortos, tudo em nome dele. Mas o porquê não estão sendo feitos? Por que não estamos fazendo? Porque não temos fé. A nossa fé é uma fé vacilante. Nós às vezes falamos grosso, né? Gritamos, não vai acontecer, mas no fundo nós não temos certeza. No fundo nós temos dúvida. No fundo nós temos medo de não acontecer. Por isso não acontece. Pensamento dúbio, pensamento vacilante, não vai conseguir. Se falar e ter certeza que vai acontecer, dê a ordem e acontecerá. Ele termina dizendo: em tudo que pedis em oração, se crer, receberei. As pessoas oram muito a Deus, falam muito, mas só que não crê, por isso não recebe. O que você for pedir, analisa na palavra, está de acordo com a palavra de Deus, clama, busca tendo a certeza que vai acontecer, que a palavra de Deus se cumpre por inteiro. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, cercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo, e o questionaram: com que autoridade fazer estas coisas aqui? E quem te deu esta autorização? Jesus estava no templo, chegou no templo, estava ensinando. Aí os legalistas, os fariseus, os religiosos chegaram falando: vem cá, como é que você está ensinando aqui no templo? E quem foi te deu essa autoridade para você ensinar? É algo mais ou menos assim: eu não te conheço, você não é sacerdote, você não é líder aqui no templo, como é que você pode estar falando, trazendo ensinamentos? Como que você pode estar proibindo, inclusive, a comercialização aqui no templo? Como você pode estar fazendo isso, se você não é dos nossos? A mesma coisa hoje, é normal. Porque os templos, hoje eles querem saber, não, quem é bispo fulano de tal. Agora tem um tal de bispa também. Isso. Tem bispas, né? O modernismo. Tem apóstolos fulano, apóstolas também. Existe isso. Pelo menos aqui, tá? Não estou falando da Bíblia, não. Estou falando da palavra de Deus. Não. De que existe pelo mundo. Então essas pessoas dizendo: não, quem é quem? Quem manda aqui sou eu, sou o bispo, o apóstolo, eu sou o pastor, eu sou o missionário. Eu sou isso, aquilo, então ninguém pode fazer. Eu sei. Então, da mesma forma, esses religiosos vieram até Jesus questionando: como é que você pode fazer isso? Quem foi que te deu esse poder? Eu não te autorizei. Isso nós estamos falando de sacerdote, aqueles que falavam da lei de Deus. Falavam, citavam, não cumpriam. Vieram questionar. Jesus diz assim, a resposta de Jesus. Jesus, porém, replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que eu faço. Jesus falou: vamos fazer uma coisa, eu vou responder o seguinte, vou dar uma questão também. Se vocês me responderem o que eu estou lhe perguntando, dou todas as respostas que vocês quiserem. Mas primeiro me responda. Jesus então pergunta: de onde era o batismo de João? Está falando de João Batista. Divino ou humano? Ele discutia entre si, avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará, sendo assim, por que não acreditasse nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como um profeta. Então, eu vou dar a questão. De onde era o batismo de João Batista? João Batista era aquele que nós sabemos que ficava, nós já lemos sobre ele no início, que batizava ali no Rio Jordão, se vestia de uma maneira diferente, se alimentava com um alimento peculiar. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? Então, os religiosos, os fariseus, ficaram entre si, indagando. Falaram: se nós falarmos que é divino, então Jesus ele vai nos perguntar: então por que vocês não acreditaram nele? Se nós falarmos que era humano, nós vamos estar trazendo um problema sério, o povo vai ficar contra nós, porque o povo considerava
João Batista, já falecido, né? Como profeta. Por isso disseram a Jesus: não sabemos. É o que Jesus afirmou: nem eu vos direi com que autoridade procedo. Como eles se recusaram a falar, falaram: não sabemos. Jesus falou: então também da mesma forma não vou dizer. O farisaísmo existente naquela época é bem inferior ao que é existente hoje. A religiosidade daquela época é bem inferior à de hoje. Hoje a religiosidade domina porque nós vemos de uma forma declarada, de uma forma pública, as heresias, a apostasia, as ofensas diretas ao Senhor, citando o nome de Deus. Os ensinamentos mentirosos, tudo em prol de uma ganância. A bem da verdade hoje mudaram. Se nós formos observar, nós vamos entender que foi mudado o evangelho de Jesus Cristo. Estão pregando vários outros evangelhos. O evangelho da bênção, o evangelho da prosperidade, da idolatria, da avareza, da mentira. São tantos. E possivelmente, se for questionado, vão responder da mesma maneira, não sabendo. E Jesus vai dizer a mesma forma. Também não vou dizer. Versículo 28. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então esse lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhe revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Essa parábola Jesus conta da seguinte maneira: ele falou: olha, um homem tinha 2 filhos e chegou para onde e disse: olha, vai os olivais lá para a vinha, vai trabalhar. O filho disse: não, não quero ir trabalhar hoje, estou com vontade. Mas depois que o pai saiu, dali porque ele parou, pensou, ele se arrependeu e foi trabalhar. Ele foi para a vinha e foi trabalhar. O pai chegou de novo, outro filho, falou: filho, vai trabalhar. O filho: ah, pai, tá, tô indo, obrigado, eu já vou. Mas não foi. O mentiroso. Então Jesus está mostrando com isso. E tantas pessoas como naquela época, os religiosos, que citavam o nome de Deus. Estava no templo, líder de templo, os fariseus, saduceus, todo aquele religioso da época, não estava entrando na presença do Senhor, não ia alcançar a salvação, não via o Senhor. Enquanto prostituta, ladrões e todos aqueles pecadores estavam vendo, porque eles se arrependeram. São pessoas que estavam se arrependendo, estavam vindo ao Senhor, estavam buscando o Senhor. Aquelas pessoas declaradas, todo mundo sabia que eram pecadores, mas se arrependeram. Assim como esse primeiro filho. O exemplo do primeiro filho se arrependeu e foi. Enquanto os outros se dizem: não, eu sou religioso, eu faço, não fazem nada. É isso que a parábola quer dizer. São muitos os que estão dizendo: eu sou de Jesus, Jesus é bom, que Deus é maravilhoso, Jesus salva, mas não estão agindo em conformidade com a palavra de Deus. Não vê o Senhor, não verão o Senhor. Irão padecer por toda a eternidade. Enquanto que aqueles que viviam no pecado, no erro, nos vícios, na maldade, na mentira, se arrependem e vêm à presença do Senhor, é o Senhor. Alcança a vida, alcança a salvação. Não é a religiosidade, não é eu citar o nome do Senhor que vai me dar salvação. A salvação é viver no Senhor. É praticar a palavra do Senhor. É isso que me dá. Vamos prestar atenção, vamos entender essa parábola.
e vamos aplicar aí na nossa vida. Tem muitos religiosos, tem muitos falando. Deus é bom, mas estão sendo como esse segundo filho. Não vão, estão mentirosos. O primeiro, que antes não aceitaram Jesus, não quero, eu não estou preparado, eu não vou, mas ouve a palavra, se convertem, aceita e são salvos. Jesus revelou com toda certeza os afirma que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditaste neles. João Batista, ele veio para mostrar o caminho, ele foi o preparador do caminho, foi aquele que veio batizando ali no Rio Jordão. Que agora há pouco Jesus perguntou aos fariseus religiosos se o batismo era humano, se era divino. Ele veio para preparar. Nós já falamos sobre isso. Não é tempo que nós já explicamos muito bem quem era João Batista. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele tinha uma missão clara. Ele veio para mostrar o caminho da justiça, que a verdadeira justiça é Jesus. O João que veio para mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditaste nele. Em compensação, os cobradores de impostos, meretrizes, creram. Vós, entretanto, um mês depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependeste para acreditar nele. João Batista veio pregando o batismo do arrependimento, ali no Rio Jordão. Falando a palavra de Deus, avisando que Jesus estava chegando, avisando que a salvação estava próxima, que o reino estava chegando. Eles não acreditaram, os religiosos não acreditaram. Mas o povo em si, a classe mais desfavorecida, prostituta, ladrões, mentirosos, pecadores, cobradores de impostos, que eram considerados pecadores diante deles, porque eles trabalhavam para Roma, estavam a serviço de Roma. Então falaram, não. Esse Batista, ou seja, é aquela soberba, o orgulho, o impediram de ver que João era um homem de Deus, era um homem que estava a serviço do reino de Deus. Eles não acreditaram em João Batista, mas João Batista trazia a verdade. João Batista era emissário do Senhor, era um profeta, era um homem de Deus. Jesus, nós já lemos também sobre isso, Jesus citou que entre nascido de mulher não houve nenhum maior que João Batista. Ele veio trazer luz, para comprar luz. A verdadeira luz era Jesus, isso ele explicou várias vezes. Então os religiosos não acreditaram, não aceitaram, então rejeitaram o reino. As pessoas viram tudo, viram os milagres, viram o que Jesus fez, porque nunca ninguém tinha feito isso em Israel. Abrir olhos a cegos, curar enfermos, leprosos. Eles não acreditavam, não queriam acreditar. E mais, atentar a esta parábola, uma outra parábola que Jesus está contando. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videira. Ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas, edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Quando chegou a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então ele mandou outros servos, em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os tramaram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhe seu próprio filho, considerando, eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si, este é o herdeiro, então vamos-nos, unamos para matá-lo e apoderemos-nos da sua herança. E assim eles agarraram, jogaram para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Jesus então conta uma parábola sobre um senhor que tinha uma vinha, preparou, fez tudo no jeito, plantou, organizou até ali para prensar, para fazer o vinho, fez tudo, deixou no jeito.
e arrendou para os lavradores. Arrendamento, nós sabemos, né? Todo ano, né? O dono recebe a parte que lhe cabe. Então, esse senhor fez e na época mandou receber sua parte. Estes inquilinos, essas pessoas que tinham arrendado a vinha, pegaram os empregados, servos daquele senhor e o mataram. Então o senhor, o dono da vinha, mandou maior número de servos, eles também o mataram. O senhor falou, não, agora eu vou respeitar, mandar autoridade, mandar o meu filho. Quando viram o filho, eu falei, rapaz, esse aí que é o herdeiro, né? Então vamos matar logo ele. E pegaram, tiraram da vinha e mataram também. Jesus está mostrando de forma, Deus enviou durante centenas de anos profetas. E Deus preparou uma terra, preparou um povo escolhido, foi Israel. Aquele povo Deus tirou do Egito, colocou, parou, deu tudo para eles. Ele falou, se vocês me obedecerem, vocês vão ter tudo. Vocês comerão o melhor dessa terra, se vocês me obedecerem. Viver de acordo com a minha palavra. Eles começaram a debandear, mas aí o que acontece? Deus enviava constantemente profetas. Estão os conhecidos aqui. Deus enviou Jeremias, enviou Isaías, Ezequiel, Malaquias e vários outros. Mas a maioria destes profetas foram perseguidos e mortos. A maioria deles. Isso no Antigo Testamento. Até Deus enviar o Filho dele, Jesus Cristo, que também foi morto. Foi preso, crucificado e morto. A mesma forma que aconteceu lá, acontece hoje. Deus nos preparou em qualquer área da nossa vida, Ele tem nos colocado, nos plantado. Mas Ele tem dito, eu falo, olha, vocês serão abençoados, vocês serão protegidos, vocês terão vida. Se obedecer e se praticar o Evangelho. Mas nós recusamos. Então o que acontece? Deus constantemente tem enviado profetas. Nós ouvimos profetas nas igrejas, nos templos, no rádio, na televisão, na rua, em toda parte. Livros, Bíblia, nós temos a Bíblia, os profetas estão falando conosco. Nós não queremos ouvir. Nós continuamos matando esses profetas. Nós continuamos matando esses emissários do Senhor. Nós viramos as costas. Nós não queremos ouvir, nós não queremos saber. Mesmo nós que estamos dentro de templo, que nós que nos falamos religiosos, que falamos crente, falamos evangélico, falamos que somos cristãos, não queremos ouvir, estamos matando, estamos assassinando os emissários do Senhor, nós estamos virando as costas. O Senhor tem enviado o seu Filho, enviou Jesus. Da mesma forma, assim como eles mataram Jesus e todo aquele povo estava dizendo lá, gritando, crucifica, o crucifica, o crucifica, nós também estamos falando. Quando o Senhor nos fala que nós temos que abandonar a mentira, nós do que o matamos dizendo crucifica. Quando nós temos que abandonar a prostituição, o adultério, o vício, a maldade, a ira, a raiva, nós queremos que ele seja morto. Nós estamos matando, não somos diferentes. Não podemos estar falando, não, que os judeus agiram assim, que se vivesse daquela maneira não teríamos agido. Não, ao contrário, nós estamos agindo pior. Jesus continua vivo e nós continuamos virando as costas, rejeitando. Nós somos piores do que ele porque nós conhecemos a verdade e rejeitamos. Jesus diz que a porta é estreita. Ele é muito estreito. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? O que o Senhor vai fazer? Não vai ser lançado no lago que arde com enxofre. É morte eterna, é sofrimento eterno. Nós estamos virando as costas para Jesus. E diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará o seu campo e videira para outros cultivadores, que ele envia sua parte no devido tempo das colheitas. E é isso que o Senhor tem feito. As pessoas estão perdendo tudo e não sabem que não é o diabo que está tirando, não, é Deus. É Deus porque estão rejeitando o Senhor. Quando nós viramos as costas ao Senhor, nós recebemos punição.
Quantas pessoas estão perdendo seus casamentos, perde esposa, perde marido, perdem filhos, perdem emprego, perdem dinheiro, perdem a saúde, perdem a paz, perdem tudo e não sabem por quê. E perde tudo, perdem a salvação. Converta-se, Senhor, ainda é tempo. Não seja religioso, não seja religiosa. Viva o Evangelho. Não frequente uma denominação qualquer por frequentar. Não concorde com erro nem com pecado. Verifique, pratique a palavra de Deus, o Evangelho. Jesus é o verbo, é a palavra. Só existe vida nele. Jesus então lhes inquiriu: nunca leste isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isto procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. A pedra é Jesus. Foi rejeitada. Esta mesma pedra é que cai sobre eles. Não é o diabo que mata. Não é o diabo que manda para o inferno. Nós temos um Deus, é o Senhor. Quando nós o rejeitamos, nos colocamos como adversário dele, o castigo vem. Porque ele determina. E se nós não obedecermos, se nós não vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos para o inferno. Sem escapatória. Não existe nada, ninguém, absolutamente nada pode nos salvar, pode impedir disso acontecer. Só pode nós mesmos, nós nos rendermos ao Senhor. Aprendemos a amar, aprender a viver, a praticar o Evangelho. A pedra que está sendo rejeitada, essa vai cair sobre nós. Pedra de Jesus. A pedra angular. Isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza fruto digno do reino. O reino será tirado. Tem muita gente perdendo muita coisa sem saber por quê. Tem muita gente perdendo. E o pior, está perdendo a salvação. Frequentar a igreja, tem um monte. Orar não é o bastante. Converta-se ao Senhor. Pratique a palavra. Viva o Evangelho de Jesus Cristo. Viva o Evangelho. A resposta à salvação está nele. Está em outra parte. Não um tempo bonito, grande ou pequeno vai nos salvar. Não é uma religião. Não é eu carregar a Bíblia. Mas eu vivê-la. Eu praticá-la. Jesus é a vida. Só existe vida em Jesus. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que o chefe dos sacerdotes fariseus viram as parábolas que Jesus lhe havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Jesus falou de forma clara. Aí eles entenderam, os religiosos entenderam que estavam falando era deles. Da mesma forma nós falamos hoje, os religiosos da nossa época. Não eu, mas Jesus fala a mesma coisa. Jesus é essa pedra angular. É Jesus. O castigo procede do trono de Deus. Toda a ordem procede do Senhor. Ele é a pedra angular. Todo aquele que cai sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Não sei se é frequentador dele. Converta-se ao Senhor. Converta-se. Não fico preocupado em igreja, não, porque eu faço parte do louvor, porque eu vou cantar, eu sou levita, é isso, aquilo. Não, sejam homens e mulheres de Deus, sejam praticantes de Deus. Se a sua consciência não te condena, tenha paz com Deus. Nós lemos hoje, concluímos agora, eu ia parar antes, mas nós concluímos todo o capítulo 22, ou 21. Amanhã estaremos iniciando então no 22.
Espero que tenham entendido. Eu sempre de volta para aqui. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.